Nós estamos no terceiro caminhar. O terceiro caminhar do o pecado dos pecados. Este é um dos assuntos básicos para se compreender a história do povo de Deus. Não sei porquê, eu sempre faço, quando escrevo os nossos artigos, os nossos estudos, colocar em negrito os textos bíblicos. Por alguma razão, no fazer aqui o programa deve ter tirado e a pessoa não fez a correção do negrito. De modo que, quando chegar na hora, eu grito, vamos embora. Vamos ler juntos agora o único texto em negrito, que é João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso Pai, nós somos carentes e necessitamos profundamente da revelação do Teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração para vermos além da letra, além das palavras, para enxergarmos o Teu Filho Jesus. Concede-nos o privilégio de crer nele de todo o nosso coração, para que em tudo ele seja exaltado. É no nome dele que eu quero agradecer. Amém. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele não falou os pecados, mas o pecado do mundo. O limoeiro dá o quê? Limões. O problema dos limões é o limoeiro. Se não tivéssemos o limoeiro, não teríamos os limões. Se não queremos azedume, temos que tirar o limoeiro. Então, as Escrituras descrevem que o pecado entrou no mundo através de um homem. Penetrou na raça humana por meio da incredulidade de Adão diante da palavra de Javé, Elohim. Contudo, no mesmo instante que João Batista viu Jesus, ele teve a revelação de que se encontrava diante daquele que veio como o Cordeiro de Deus, a fim de tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, que tinha como finalidade a remoção do pecado, do limoeiro azedo. Já vimos em estudos anteriores, precedentes, que o pecado é, antes de tudo, a descrença perante a palavra de Javé Elohim. A expressão da ordem divina só foi possível porque Adão, a transgressão da ordem divina só foi possível porque Adão não creu na ordem que lhe fora dada. O ato de desobediência foi antecedido por uma atitude de incredulidade.
A desobediência é um ato. A incredulidade é uma atitude, é subjetiva. Ela pertence ao sujeito que, na sua atribuição de indivíduo, ele transgride. Se ele tivesse crido, ele não transgrediria. Então veja bem que é uma ligação muito tênue, mas muito importante. Não é rachar cabelo, não. Cabelo é coisa fina e a gente fica rachando cabelo. É que realmente a incredulidade antecede a desobediência. Ressaltamos também que Jesus definiu o pecado como sendo ausência de confiança em sua pessoa. Para Jesus, o pecado é não crer nele. Vocês se lembram desse texto aqui de João 16:9? João 16:8 disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E os 16:9 diz assim: do pecado, porque não creem em mim. Veja bem como Jesus definiu o pecado. Acho que Jesus é a melhor pessoa para definir pecado. Porque Jesus é Javé Elohim no Velho Testamento. Elohim é o nome coletivo da divindade. Javé é o nome eu sou. Eu sou. Você vai encontrar muito no Novo Testamento Jesus dizendo eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Este eu sou. Quando eu for levantado da terra, então sabereis que eu sou. Esse eu sou, que é Javé, é Javé Elohim. Elohim porque está falando da coletividade da Trindade. Deus é um Deus plural, uno plural. Ele é uma coletividade. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho, Javé Elohim, é aquele que fez o homem. O homem não foi criado por Elohim. O homem foi feito por Javé Elohim. O que fez, salvou. Ele veio para salvar. Então, quem faz, conserta. Foi por isso que ele veio encarnado para salvar o homem. E aqui ele diz o pecado porque não crê em mim. Entendo que esta é a definição mais ajustada de pecado que temos na Bíblia. Primeiro, porque esta acepção dimana daquele que fez o ser humano. Segundo, porque as outras se explicam por meio destas. As outras definições de pecado são explicadas por esta. Então, o que é pecado? Hein? Vamos ver, o que é pecado? Não crer em Jesus. O que é salvação do pecado? Crer em Jesus. Agora, por favor, crer e acreditar não são a mesma coisa. Vamos lembrar da nossa definição. Uma pessoa acredita que o avião voa, mas não crê no avião porque ela não entra nele. Ela acredita.
mas ela não consegue se entregar ao avião. Ela não consegue entrar no avião e fazer uma viagem. Há alguém aqui nesse auditório que não voa de avião de jeito nenhum? Alguém? Lá atrás temos uma. Lá em cima temos uma. Está aqui também. Aqui tem a Paulinha também diz que não viaja. Ela acredita. Ela acredita, mas não crê. Veja bem. Há muita gente que acredita em Jesus, mas não crê. E acredita que Jesus salva, mas não crê para a sua salvação. Não se entrega a Ele, não se rende a Ele. Guarde bem isto. Guarde bem isto. Você lembra que eu contei a história do homem que atravessou no carrinho, que atravessou primeiro aquele fio de... Menina, você está aí? Tudo bem? Atravessou aquele fio em cima de uma catarata, em cima de um lado para o outro. O povo todo aplaudiu, porque você andar em cima daquele fio não é mole não. Ainda mais quando o precipício tinha mais de 150 metros de profundidade. Eu com um metro já estou tremendo. Você imagina com 150 metros de profundidade. Mas ele atravessou e todo mundo bateu palma. Aí ele disse, quem acredita que eu posso atravessar para o outro lado? Aí todo mundo disse, Então, se você acredita, entra aqui. Neste carrinho que eu vou lhe atravessar para o outro lado. E agora? Quem foi? Diz que uma criança de 7 anos que estava lá disse, eu. E a história conta que era o filho dele. O filho foi e entrou e ele atravessou com o filho. Gente, brincar de religião é até fácil. Agora, crer. Se alguém me diz assim, é só crer. Eu digo, você não sabe o que é crer. Se você soubesse o que é crer, você não dizia, é só crer. Que a coisa mais difícil para o ser humano é crer na suficiência de Cristo. Então, a incredulidade subjetiva envolvendo a pessoa e a palavra de Javé Elohim, é a causa objetiva da iniquidade, da transgressão ou desobediência, da rebeldia, da omissão, bem como de todas as atitudes e de todos os atos pecaminosos de um ser finito e presumivelmente autônomo. Como afirmou Stephen Charnock, a incredulidade foi o primeiro pecado e o orgulho seu primogênito. Qual é o primeiro pecado? Incredulidade. Qual é o primogênito filho da incredulidade? Orgulho, para se bastar e achar que eu vou fazer por minha conta. Eu vou fazer do jeito que eu acho. Ora, se a descrença ante a palavra de Javé Elohim, ou de Jesus, é o pecado dos pecados, então a fé em Jesus e sua obra, fé essa produzida através da palavra viva de Abba, Abba é Pai, apregoada pela graça no poder do Espírito Santo, é a salvação do pecado e o triunfo sobre os pecados na vida dos filhos de Deus. A salvação do pecado é crer em Cristo Jesus. E crendo em Cristo Jesus, nós vamos ter as condições, mediante a fé que nos foi dada por Ele, de termos vitórias sobre os pecados, como transgressões, omissões, rebeldia, intolerância.
Por isso, nós precisamos definir bem aqui a questão do pecado. A nossa dependência do Senhor. Agora, veja bem. Se o pecado dos pecados é a incredulidade, e o seu primogênito é o orgulho, a salvação do pecado é crer em Cristo e o primogênito é a humildade. A humildade nos faz dependentes dele. Como é que a Bíblia diz? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O que é uma pessoa soberba? 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 É uma pessoa cheia de si mesma. É a pessoa que acha que pode mandar no seu nariz. Independente. Autossuficiente. Isso aqui é soberbia. E o que é humildade? Dependência. Reconhecimento da sua finitude e dependência de Deus. Então, quando Javé Elohim se encarnou no Jesus histórico, ficamos diante da dimensão humana da divindade e diante do mistério inexplicável da fé, onde Deus e o homem convivem reunidos numa mesma pessoa. Deste modo, assim como Adão teve a chance de crer na palavra de Javé Elohim diante daquela árvore, nós também temos na presença da pessoa e obra de Jesus Cristo. Olha, você imagina aquele homem, alguns dizem que Jesus tinha mais ou menos 1,70 m, segundo estudos da época, das pessoas da época, que ele deveria ter uma tez, assim, meio escura, que ele tinha cabelos pretos. Aquele Jesus lá de Caravaggio, o Jesus de Rafael, é mais europeu, não é o Jesus da Palestina. Ele era mais troncudinho, um homem chão, um homem terra, um homem semelhante a seu povo, naquele período. Se olhar para aquele cidadão e dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, meu amigo, você está dizendo coisa fora de série. Isso aqui só um milagre de Deus, porque ele era um homem, comia, bebia, cansava, ficava às vezes enfastiado, ia para um lugar lá escondido, tinha tanta gente procurando por ele e ele sumia. Ele era um homem igualzinho nós, suava, cheirava suor, fazia xixi. Aí você deduz que ele fazia também. Ele era homem. Tem às vezes a gente deifica a humanidade de Cristo. Não, a humanidade dele era humana. Ele era totalmente homem. Chorava. Ficava zangado, pegava um chicote, metia arreio no povo, derrubava as mesas. Ele era homem. Por favor, leia o Evangelho de Lucas com carinho. O Evangelho de Lucas mostra muito Jesus na sua humanidade. Será que Jesus, se tivesse aqui, neste mundo, hoje, jogaria bola junto com Ronaldinho, o gordo?
A gente às vezes precisa pensar. Eu fiquei muito irritado uma vez que eu vi um filme sobre Jesus. E o autor, lendo o livro de Lucas, resolveu fazer um Jesus humano. Mas era humano demais para mim. Ele chegou na cabeça de João e começou a sacudir. Fica aqui, chega aqui para perto. Vem aqui, vem aqui. Ele ia andando assim, encontrou João e fez assim. Aí ele ia andando com os discípulos, tinha uma pedrinha assim, ele... Jesus nunca fez isso. Aí chegaram lá no lago da Galileia, os discípulos estavam ali e Jesus começou a jogar água nele. Eu digo, não! Aí larguei o filme e fiquei zangado. Esse Jesus aí não é o meu é tão... Misericórdia, a gente tem uma ideia tão esdrúxula de Jesus. Era um Jesus que sentava com as pessoas, comia, brincava com as crianças vinham para ele abençoar, para ele tocar nela. Os discípulos, vai embora, deixa vir a mim. Por que vocês estão impedindo essas crianças? Para elas é o reino dos céus. Vocês são muito implicantes. Bem humano, mas extraordinariamente divino, totalmente divino. Então isso é um mistério, ver Jesus e crer em Jesus, é um mistério, ninguém explica isso, ninguém consegue explicar. Mas do mesmo modo que Adão teve o privilégio de crer que aquela árvore não era para comer, nós temos o privilégio de crer que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Certa ocasião, quando Jesus explicava o problema da incredulidade e rebeldia do mundo contra ele, disse algo muito interessante em relação aos seus feitos. Vamos ler juntos aqui, João, capítulo 15, verso 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Veja bem que ele não disse pecados não teriam, ele disse pecado não teria. Não teriam a incredulidade se não tivesse visto, porque agora eu, o Deus, estou aqui entre eles. E fiz o que fiz. Qual é a afinidade entre as obras de Jesus, as obras que Jesus realizou e a sua existência? E a existência, não a sua, e a existência do pecado? Como é que os judeus contemporâneos de Jesus não creram em Jesus diante dos seus feitos inigualáveis? Como pode? Presta atenção. Andar sobre as águas. Quem já andou sobre as águas? Eu já vi gente andar sobre o fogo. Porque são filhos dele. Quem anda no fogo é filho do pai do fogo. Agora, andar sobre as águas... via andando, e eu fico pensando na turma toda lá, a meninada toda lá, 12, assistindo aquilo todo. Por isso que eu admiro muito Pedro, porque Pedro é um cara que não quer perder o momento da história. Mas é o senhor mesmo que está aí? Sou eu, Pedro. Então, manda que eu vá, que eu vou. Se o senhor não mandar, eu não vou. Mas se o senhor mandar, eu vou. Aí Jesus disse, vem Pedro. E ele passou a perna por riba, pisou na água,
Quando ele pisou na água, começou a andar, eu fico pensando, como é que os outros ficaram? Tudo com dor de cotovelo. Mas podiam ter dito, Senhor, dá para nós também, mas não pediram. E o Pedro foi. Mas de repente o Pedro começou a ver, meu pai, eu estou andando sobre as águas, isso não é possível. Isso é impossível. E o vento começou a soprar, e as ondas ficaram mais altas, e ele afundou. E gritou, Senhor, salva-nos. E eu vejo a mão de Jesus estendida ali, segurando ele, e dizendo, ô Pedro, você não passa de um bully. Por que bully? Porque é de pouca fé. É um homem de pouca fé. Onde é que se põe café? No bully. Você não passa de um bobinho. Eu não dei uma palavra? Por que você não creu? Jesus o segurou. Fé, pecado, é não crer. Fé é o antídoto do pecado. A obra que Jesus realizou entre eles, ninguém conseguiu realizar antes dele. Nem Moisés, nem Elias, nem qualquer dos profetas fizeram algo parecido com o que Jesus fez no meio do seu povo. Mas mesmo assim, eles não creram nele. Se Jesus não tivesse feito o que fez, eles não teriam problema com a incredulidade, mas agora não havia desculpa. Deus estava entre eles, realizando feitos notáveis, contudo, não puderam crer, ou não quiseram crer. A fé é um assunto ligado unicamente à pessoa de Javé Elohim. Seus atos e sua palavra. Fé não é um sentimento, nem uma explicação lógica. Apesar da fé não ser ilógica, nem irracional, ela transcende a compreensão humana, ultrapassando todas as evidências dos sentidos. Há 3 tipos de gente no mundo. Só tem 3. Os caçadores de sinais, os pesquisadores alucinados e ensoberbecidos, e os crentes, aqueles que creem. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, 21 a 24. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse é um dos textos que descansa meu coração. Nós temos aqui os buscadores de sinais, aquela turma que gosta de sinal, para poder crer. Mas vimos aí que Jesus realizou e eles não creram. Sinal não leva à fé, ainda que sinal seja importante. O que leva à fé é a palavra de Deus, é a palavra de Javé. Há aqueles que querem explicar, estudam e ficam alucinados por conhecimento. Tudo é conhecimento, é conhecer. Mas o que acontece com o conhecimento é que ele incha. E depois de inchado, estufa tanto que estoura. Precisamos conhecer. Mas em vez de conhecer sobre, nós precisamos conhecer a Ele.
e não sobre ele. E os que creem são nós que cremos. Pode ter poder, bendito seja o poder. Pode ter conhecimento, bendito seja o conhecimento. Mas não pode deixar de ter fé. É dependência, é confiança na pessoa dele. Jesus fez sinais inéditos na presença de sua raça encachaçada por prodígios. Os judeus viram estes sinais, portentos incomuns, mas ao invés de crerem em Jesus, eles passaram a odiá-lo, além de odiarem a seu pai. Eles não conseguem enxergar além, ou não conseguiam enxergar além das evidências, pois viviam no pecado, na incredulidade. Neste sentido, viver no pecado é conviver com a incredulidade. O perímetro do pecado é o ateísmo prático, o ceticismo birrento, a dúvida pirrônica e a descrença soberba. O que é pecado? Incredulidade. Tudo é possível ao que crê. Pronto. Mas crer em quem? Em Jesus. Já estou contando aqui nos horários. O meu presidente está dizendo que depois nós vamos ter uma assembleia. Precisamos contar quanta turma tem aqui para fazer a assembleia. Porque senão vai ter 15 minutos. Então, por favor, os membros da igreja levantem uma mão aí, deixa eu ver. Olha, tem um bocado de gente. Mas se não tiver o número, pode baixar. Se não tiver, dá quórum depois. O apóstolo Paulo, falando das questões relacionadas às dietas desaprovadas por alguns e consagradas por outros, sustenta que a fé tem uma medida particular de certeza ligada à revelação de Deus para cada um individualmente. Vamos ler Romanos capítulo 14, verso 22. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. A fé está sempre vinculada à pessoa e à palavra de Javé Elohim. Por isso não existe fé desconectada de Cristo Jesus. Deixa eu fazer aqui uma história. O contexto desse texto era o seguinte: havia uns que diziam, você não pode comer essa comida porque essa comida foi sacrificada aos ídolos. E ficavam discutindo entre eles quem devia comer, como é que era para comer. E o apóstolo está explicando. Se você come alguma coisa que vai escandalizar alguém, você não deve comer, porque você não deve servir de escândalo para os outros. Mas se você comer e aquilo não vai escandalizar, então que você coma. Quando eu cheguei aqui em Londrina, uma das queixas é que alguns irmãos aqui gostavam de vodka, de tomar uns pilequinhos em casa. Alguns irmãos descendentes de russos, de absarábios, gostavam de tomar. Aí uma pessoa chegou e disse assim, o senhor precisa proibir essas pessoas de beber. Eu disse que eu sou lá gente de proibir ninguém. A pessoa é livre, até para ir para o inferno. Ela é livre. E não é aí neste campo, meus irmãos, porque ficar vigiado e fazer e deixar de fazer por causa da opinião dos outros, nós nunca vamos chegar à maturidade. Nós nunca vamos chegar à maturidade. Como é que a televisão, por exemplo, a televisão presta? Não presta. Dizer para as pessoas, não tenham televisão em casa, vai ajudar? Não vai ajudar. Você pode ter uma televisão em casa e saber o que ver.
Aonde tem que estar este assunto? Esse assunto tem que estar dentro de você. Aonde? Na sua fé em Cristo. E ninguém pode lhe proibir nada. Quem é que vai dizer, fecha essa televisão? É o Espírito de Deus. Quando às vezes eu estou passando lá os canais, aparece lá uma cena de sexo explícito. Eu posso ficar e posso passar. Quem é que vai determinar isso para mim? É o Espírito de Deus. Você vai comer esse lixo, meu filho? Sai disso. Ó, o dedinho está aqui na sua mão. Você não crê em mim? Creio. Você vai comer essa porcaria? Porque na hora que eu sinto no meu narizinho que aquela comida está estragada, eu empurro para lá. Por que eu empurro para lá? Porque eu sei que se eu comê-la, ela vai me dar um revertere ad locutuo, que eu vou ficar lá para onde? Tá louco? Então eu sinto, bum. A minha mulher então tem um faro de cachorro. Ela percebe o negócio no ar. E eu gosto de andar com ela, porque quando nós estamos comendo uma coisa, ela diz, para. E pode dizer para, porque para mesmo, porque se não parar, vai parar no banheiro. Agora, é uma beleza você ter este faro assim. E por que não é uma beleza você estar aqui, pum, pum, e agora tem uma porcaria, e eu, pum. Eu vou procurar uma outra coisa? E não gastar tempo com coisas que não edificam. Isso tem que estar onde? No meu coração, na pessoa de Cristo. Não vão ser os diáconos que devem me conduzir, não vão ser os pastores que devem me conduzir, mas sim o Espírito Santo. Eu me lembro um dia que eu estava indo lá Ô, sertralina, você é danada. A sertralina é o sal que eu estou tomando, ele dá um pouquinho de amnésia. Aqui nessa churrascaria, Galpão Nelore. E quando eu estava chegando lá, tinham uns irmãos sentados. E quando eles me viram, pegaram a garrafa de cerveja e puseram aqui para baixo. Eu vi aquela coisa, aí cheguei ali perto deles, oba, achei aqui, peguei a garrafa de cerveja, botei num copo, tomei um gole, aí eu disse, meus irmãos, não é o pastor, não é a aparência, não é nada disso. Nós vamos largar dessa besteira de querer enganar os outros e enganar nós mesmos. Isso é idiotice, meu irmão. A fé que tem na Paraty, diante de Deus. Para de besteira. Se o Senhor está tratando com você, Ele trata pessoalmente. Ele trata na intimidade. Eu não tenho que tratar lá escondendo dos outros. Isso aí foi coisa lá do cão. Você sabe quem é o cão? O irmão de Sem e de Jafé, que foi colocar para público a nudez do pobre do pai que tinha tomado um pileque. E os dois chegaram e disseram assim, não é assim que se procede. A gente vai tapar a nudez dele e vai cuidar dele. E o cão foi amaldiçoado por causa disso. Eu acho que o nome capeta de cão vem daí. Irmãos, isso é muito sério. A fé que tem na para ti mesmo. Deste modo, o apóstolo conclui categoricamente, expondo que é o pecado, do seu ponto de vista, ao demonstrar o papel da dúvida diante da certeza espiritual. Mas aquele que tem dúvida, vamos ler juntos o verso 23 do capítulo 14 de Romanos. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer,
Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Para ele o pecado é a incredulidade ou o não viver pela fé na palavra de Deus. Se eu estiver pregando aqui sem fé, eu estou pecando. Se eu orar sem fé, eu estou pecando. Se eu cantar um cântico sem fé, eu estou pecando. E o que é que não é de fé? É tudo que está apoiado em Cristo. Dependendo de Cristo, confiando em Cristo, esperando em Cristo. Eu já fiz algumas orações assim, chegar diante de uma pessoa doente, eu chegar dizendo, Senhor, eu não tenho fé para crer que o Senhor pode curar essa pessoa. Eu não tenho fé. Mas eu me apoio na tua fé. Eu não possuo essa capacidade nem de acreditar que o Senhor pode curar. Mas o Senhor é poderoso para fazer com que as coisas aconteçam segundo a tua vontade. E se é segundo a tua vontade, o Senhor me dá fé para eu crer que o Senhor pode curar essa pessoa. E essa pessoa aparece aqui andando, depois de uma cirurgia na Santa Casa, que ela ficou paralítica, porque cortou o nervo ciático. E ela chegou aqui andando e quem quase ficou paralítico fui eu. O doutor Pedro Garcia disse para ela, você nunca mais vai andar. E ela andou. E está andando na cidade. Agora, de onde vem essa fé? Vem dele. Vem dele. É ele que é o nosso tudo. Um dos profetas menores ofereceu ao povo judeu um dos maiores conceitos da legitimidade daquele que, de fato, é justo. Esta mensagem, essa mesma consideração foi reiterada 3 vezes no Novo Testamento, reforçando a ideia da verdadeira realidade espiritual. O que é viver pela fé? Vamos ler Abacuque 2,4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Para alguém ser justo é preciso ser justificado. E para ser justificado é preciso crer. O justo viverá pela sua fé. Irmãos, aqui eu tenho uma coisa. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele. O soberbo não quer depender da suficiência de Deus. Viver com Jesus é andar por fé, crendo em sua pessoa e em sua palavra. Viver sem Jesus por conta própria é viver no pecado. O soberbo anda sozinho, achando que é Deus. O pecado é a arrogância de uma vida independente de Javé Elohim. É uma carreira solitária, sem comunhão dependente de Jesus. É uma obstinada passeata do humanismo na estrada pedagiada para o inferno. O que é? Viver por conta própria. É você sair e dizer, eu não dependo de ninguém, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, não posso fazer o que eu quero. Eu não posso escandalizar meu irmão, eu não posso passar por cima dele, eu só posso depender do que o Senhor Jesus Cristo diz. Eu não posso não perdoar. O meu filho uma vez me disse assim, pai, eu gostaria de nunca ter conhecido o que você me pregou do Evangelho. Porque assim eu poderia fazer o que eu bem queria. Eu disse, graças a Deus, que Deus me deu para pregar para você do Evangelho. Ele disse, eu gostaria de nunca ter conhecido.
Porque se você conhece o Evangelho vai dirigir a sua vida. Ainda que você não consiga nada. Eu disse, meu filho, graças a Deus que o seu pai cometeu esse crime. Bendito crime de anunciar o Evangelho àqueles que estão por perto de nós. Eu não quero pregar 1 milímetro de religião. Eu não quero botar um cabresto na vida de uma pessoa. Eu me lembro de um dia que uma senhora chegou aqui nesse escritório e disse assim, pastor Glênio, eu estou com um problema muito sério, porque eu não amo mais meu marido. E tem um vizinho lá em frente que está me dando cantada todo dia. Eu não sei o que eu faço. Eu digo, você crê em Jesus, minha irmã? Aí eu creio. Você crê que Jesus é o seu Salvador e Senhor? Eu creio. Então vá com o seu vizinho. Ela virou, o senhor está doido? Não, você não queria, não era um apoio? Você não veio aqui, foi buscar um apoio? Você tem meu apoio. O meu apoio é Cristo. Se você crê em Cristo, vá. Agora, se você não crê em Cristo, não vá. E agora? 2 meses depois ela chegou e disse, eu digo, como foi? Foi ou não foi? Meu Deus, como é que eu vou se Jesus é meu Salvador? Como é que eu vou? Meu pai, botar cabresto na vida dos outros? Você está louco, rapaz? Ele tira o cabresto de você, isso não é lei, não. O pecado não tem domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça nos tira a força do pecado. Aquilo que eu tinha vontade de fazer, agora a graça diz assim, pera, vem cá. Vem cá. Ela alivia o peso. E eu não vou matar você, não é porque eu não tenho vontade de matar você. Eu não vou matar você, é porque o amor do Espírito Santo é colocado no meu coração. Eu não vou adulterar com você, não é porque eu não tenho vontade de adulterar, é porque Deus coloca amor para com você no meu coração. Por favor, vamos parar com essa história de ficar em usos e costumes. Isso aí só leva a fanatismo e a coisas puramente externas. Pecado é não depender de Cristo, é não confiar em Cristo, é não esperar em Cristo. Uma criança explanando à mãe o que aconteceu com Enoque, depois do seu aparente sequestro, disse que ele andou tanto com Deus, por tanto tempo, que Deus achou melhor levá-lo para a sua casa ao invés de deixá-lo voltar. A versão bíblica apresenta uma narração um pouco diferente dessa, mas em Hebreus capítulo 11, verso 5 nos diz, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como foi que ele agradou a Deus? Andou com Deus. Andou com Deus. Será que Enoque nunca fracassou? Certamente, ele era homem. Mas Deus nunca o deixou. O que Deus disse para Abraão foi assim, você já fracassou muitas vezes, mas anda comigo, que eu vou fazer você perfeito. Perfeito como? Na dependência de mim. Por isso ele é chamado de o pai da fé, porque ele vive na dependência. Desagradar a Deus é viver no pecado. Agradar a Deus é andar por fé. Ainda assim, como disse Charles Hodge, não há mérito em crer. Trata-se apenas do ato de receber um favor oferecido. Você não tem mérito nenhum em crer. Se tivesse mérito,
não seria um dom de Deus, seria uma postura sua. Seria uma qualidade humana. Trata-se apenas do ato de receber um favor oferecido. Viver pela fé é andar na contramão do pecado, fora da fronteira do humanismo asfixiador e destituído de qualquer merecimento, ainda que suprido, suportado e sustentado pela suficiência da graça incondicional de Javé. Vamos ler juntos Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por fé. Ele vive por sentimento. Não vive por sentimento, não. Isso foi um irmão lá em Ariquemes. Mas o cristão não deve... Não vive por sentimento? Não, meu irmão, ele não vive por sentimento. Ele vive por fé. Você não tem que corrigir o erro do irmão que fala o português errado para humilhá-lo. Vive, pronto. Acabou. Na terra de sapo de cócara com eles. Você tem que falar como eles falam. Agora, como é que esse irmão vai viver? Vai viver pela fé, no Senhor, na suficiência do Senhor, dependência do Senhor. Vive ou não vive? Vive. E esses irmãos que vivem assim, vivem bonito, são simples, não tem muita explicação não. Ora, se o justo for aquele que vive pela fé, doada por Jesus, a fim de fazer crer em Jesus, isto é, confiar exclusivamente na palavra de Jesus, que o justificou perfeitamente, o injusto, por sua vez, será aquele que jaz em seu pecado de incredulidade perante a vida de Jesus. Permanecer no pecado é viver num estado de descrença em relação à pessoa e obra de Jesus. E neste caso, o justo que vive pela fé em Jesus não continuará vivendo no pecado. Nós temos um conceito, já falei isso aqui, de pecado mais jurídico do que qualquer outra coisa. É de transgressão de uma lei e pronto. Mas o pecado não é transgressão de uma lei necessariamente. É a falta de comunhão com uma pessoa. É uma dependência de uma pessoa. Você pode ter um homem absolutamente perfeito. Você pode ter um Sócrates. O que foi o Sócrates? Um filósofo inatacável. Nunca fez nada de errado. A única coisa que ele fez, que foi censurável, foi tomar cicuta para se matar diante das acusações que fizeram contra a sua moral. E ele, não aceitando, tomou cicuta. O vice-presidente da República do Brasil disse a semana passada que ele não tinha medo da morte, que o único medo que ele tinha era da desonra. Eu nunca vi orgulho maior. Porque Cristo não teve medo do vitupério e da desonra. Isso é orgulho. Isto é empáfia. Isto é arrogância. Mas temos gente perfeita, que não vai cometer um pecado jurídico, mas vai para o inferno. Sabe por quê? Porque não crê em Cristo. E tem gente aí que está com as calças sujas, mas vai para o céu porque crê em Cristo. Gente, por favor, para com esse judaísmo medíocre, esse judaizantezinho de pé de chinela, querendo conduta e não confiança no Senhor Jesus. Eu não estou defendendo aqui imoralidade. Escutem quem quiser escutar. Eu estou dizendo que em Cristo nós somos
salvos e santificados para uma vida de real, vida de santidade, mas não pelo muque, não cheirando sovaco, mas pela graça. Paulo disse assim: eu trabalhei muito mais do que todos estes apóstolos que tem por aí, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Por favor, entendam bem. Isso é sério. Jogar pedra num irmãozinho que pisou na bola e não está disposto a sentar com ele para sujar a roupa e restaurá-lo, olha, você me desculpa, mas esse cristianismo eu não quero. Não quero nem passar por perto. E dizer que eu posso excluir um crente porque a mulher ficou grávida e não excluir o outro que adulterou na cabeça, não vem para cá não. Não vem com essa não. Porque o assunto é o mesmo diante de Deus. E nós temos que nos tratar diante de Deus, não é diante dos homens. Eu vou dar conta da minha vida perante o Senhor, não é perante vocês não. Perante vocês eu posso até ser considerado muito bom, mas o Senhor sabe quem eu sou. Ele sabe o bagulho que eu sou. E a graça dele está aí, porque é graça incondicional. Isso é um grito de um pastor velho, diante do mundo moderno, que está vivendo agora uma atrapalhada desgraçada, de uma religiosidade confusa. Sabe plantada por quem? Plantada pelos homens da iluminação, os Illuminatis, que pagam determinados pastores para pregar coisas terríveis, como um livro que está aí nas mãos de muita gente, chamado Cristianismo Pagão. Onde é que eu estou, meu pai? O soberbo é um autônomo andando por conta própria, em descrença permanente, enquanto o justo, justificado pela fé em Jesus, dependente da palavra do Senhor, viverá pelo crédito que o Senhor lhe concede em sua palavra. Vamos ler o que diz Gálatas 3:22. A Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Presta atenção no texto. A Escritura encerrou tudo sob o pecado. Vamos trocar aqui. A Escritura encerrou tudo sob a incredulidade. A Escritura encerrou tudo sobre a descrença. Para que, mediante a fé em Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Nenhuma criança nasce neste mundo com fé. Todo mundo nasce ateu e à toa. Não existe uma criança crendo. Talvez a única que teve esse privilégio foi João Batista. Porque o Salvador, na barriga da mãe dele, já começou a transmitir fé para a barriga da outra mãe. Porque é esse que veio dizer que é ele que tira o pecado do mundo. O resto nasce tudo ateu e à toa. Esse menininho aí. Isso é um incrédulo. É um ímpio. Parece duro isso, não parece? Mas é. E não adianta botar na escola dominical, tem que anunciar Jesus Cristo e esse crucificado. E um dia ele vai crer. Viu, criatura?
Eu estou lhe pregando pela primeira vez que Jesus morreu e ressuscitou para que você seja salvo de sua natureza incrédula. Ah, mas isso não pode, não é. Gente, igreja, botar educação religiosa na vida de uma criança, você leva ela para o inferno, sem fé em Cristo. É fé em Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Aí não tem católico, não tem protestante, não tem assembleano, não tem batista, é todo que crê. Não tem religião, tem fé na pessoa de Cristo Jesus. Tem dependência de Cristo Jesus. Nós paramos com essas coisas aí, porque é Cristo a nossa salvação. Ai, ai. O escritor... Não, a vida no pecado é uma biografia desconectada da fé na suficiência da pessoa de Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além do que, ele é o autor e o consumador da fé. Como pode aquele que tira o pecado do mundo, gerando fé nos filhos de Deus, permitir que os filhos de Deus, crentes em sua pessoa, vivam no pecado da incredulidade em relação a ele? Ele é o que tira o pecado e ele é que dá fé. Eu quero saber quando é. Vamos aqui. Quando é que um filho de um multimilionário vai falir, se o pai o amá-lo de todo o coração? Hein? Só quando acabar a fortuna do pai. Tá certo ou errado? Hein, senhor Tony? Se o pai o ama de todo o coração e disser assim, esse filho é meu, e eu financio esse cara, quando é que ele vai falir? Só quando acabar a fortuna do pai. Agora eu lhe pergunto, quando é que eu vou falir espiritualmente, se Jesus Cristo é aquele que me salva do pecado e aquele que é o autor e o consumador da fé? É nunca. N-U-N-C-A, nunca. Ou como diz no Nordeste, Neununqueacá. É nunca. Nunca. É nunca. Mas eu tenho que fazer, faz. Faz. Isso lhe dá alguma segurança? Faz. Pode fazer. Vamos ler esse texto de novo aqui? O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, apresenta uma galeria enorme de personagens que vivem ou viveram pela fé. Em seguida, ele faz uma declaração curiosa. Vamos ler essa declaração curiosa de Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O texto. Desembaraçando-nos de quê? De quê? Do peso? Do peso que a religião bota? E do pecado que tão de perto nos assedia. Qual é o pecado? Qual é o pecado? É não crer. Vamos correr olhando para quem? Para Jesus. O que ele é? O autor e o consumador da fé. Onde é que você vai?
Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecido das coisas que para trás ficam. E olhando para as que diante de mim estão, eu prossigo. Prossigo para onde? Para o alvo. Por que é o alvo? Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para onde é que você está olhando? Para Cristo. Onde é que você tem esperança em Cristo? Onde é que você tem fé em Cristo? Onde é que você tem amor em Cristo? Onde é que você tem vida de santidade em Cristo? Onde foi que você foi justificado em Cristo? Onde é que você está sendo santificado em Cristo? O que é que você tem em Cristo? Essa mensagem, ela é a contramão de tudo. Você sabe, por causa dessa mensagem, vem perseguição mesmo. Vem perseguição. Porque onde Cristo é tudo, nós somos nada. E nós não gostamos de ser nada. Nem que seja um pouquinho, 10%. 10% de mim vai apodrecer. Vai feder. Aqui vemos algo conveniente, convincente e compatível com a salvação de Deus. O desembaraço da carga pesada da religião e o desmaranhamento do pecado. Desemaranhamento do pecado. Dos pecados. Do pecado, dos pecados. São possíveis quando, com desenvoltura, mas sustentados pela graça, corremos a maratona rumo à Nova Jerusalém, olhando fixa e atentamente em Jesus, autor, aperfeiçoador e finalizador de nossa vida de fé. Vou continuar correndo, você também. E que, ó, tem alguém aí me chamando, aquela história do Ulisses, não o Guimarães, Ulisses, na galera. Você sabe o que é galera, né? Aquele barco. Ulisses amarrou todo o mundo, amarrou a ele e botou no ouvido de todos aquele, como é que chama aquele negocinho que o Braulio uma vez deu no, aquele tampão, né? Aquele tampãozinho, é bom aquilo. Enfiou tampão no ouvido de todos os galeristas, os remadores, e amarraram ele para não escutar o canto da sereia. Agora nós também. Não adianta você ficar me chamando, porque eu não vou. Eu tenho tudo. Eu tenho Cristo. Eu estou amarrado. Por que você não vai? Porque Ele me satisfaz. Isso é pesado, mas é leve. É pesado para o humanismo, mas é leve para aquele que decide dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.